A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aí começando mais uma escola bíblica dominical online e agora com o segundo trimestre de 2019, onde o tema a ser abordado vai ser o tabernáculo. Durante esse trimestre estaremos aí trazendo maravilhosas lições para a edificação espiritual e o nosso aprendizado. A lição de número 1, a primeira lição do segundo trimestre, vai ser tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Aí nós temos aí o texto para a nossa meditação no segundo livro lá do Velho Testamento, Êxodos, capítulo de número 25, do 1 ao 9. A paz do Senhor, queridos irmãos, bom estar com os irmãos mais uma vez, dando início aí ao segundo trimestre do ano de 2019. O primeiro tópico dessa lição vai trazer para nós a parceria de Deus com seu povo e a construção do tabernáculo. O povo foi tirado do Egito e para Deus tratar com esse povo na questão da idolatria, Deus usa as pragas. Povo esse acostumado a ver deuses erguidos no meio da nação egípcia, povo esse vivendo por um período de tempo como escravo, porque por 400 anos eles estavam ali, 430, 440 anos, mas não todo esse tempo como escravo, né? Porque quando eles chegaram ali, chegaram através de José, depois junto com sua família, através de Jacó. Eles viveram um período muito bom, mas à medida que os faraós foram morrendo, a história também foi morrendo e alguém se despertou e falou, olha, esse povo está crescendo muito. E se a gente não tomar uma atitude, eles serão maiores do que nós. E nós precisamos diminuir a ração dessa gente. E nós precisamos dar mais trabalho. E a palavra de Deus vai nos falar que eles começam a viver um período de escravidão. E nesse período de escravidão, eles clamam ao Senhor. A Bíblia até vai usar um termo no Êxodo capítulo 1 e o versículo 8, né? Portanto, desci para livrá-los, né? Deus dá uma resposta e Deus levanta. Começa uma estratégia através do nascimento de Moisés, quando os meninos foram mortos, mas Moisés é preservado, não só pela sua mãe, mas ali por um trabalhar de Deus, houve uma preservação de Moisés, 40 anos preparado no Egito, depois 40 anos Deus trabalha o caráter de Moisés lá, junto com o seu sogro, lá no deserto. Depois Deus traz Moisés através das pragas. Deus trabalha no povo a idolatria. Quando Deus tira esse povo depois dessas 10 pragas, Deus tira esse povo que estava sem receber salário, um povo que vivia escravo, sai agora com as férias pagas, com o 13º em dia, com a multa, com o contrato, com tudo em dia, e tudo para um propósito. Tudo com um propósito, porque o propósito de Deus não foi enriquecer esse povo. Deus leva esse povo para o deserto, depois Deus, porque lembrando bem, irmãos, que desde que o homem pecou, Deus nunca quis afastar-se do homem. É interessante, eu acho muito interessante, muito importante para nós nos dias atuais, não sair do nosso coração que Deus sempre quer manter conosco é relacionamento. E relacionamento nada tem a ver com o que eu te proporciono. Se eu sou amigo do presbítero irmão Sérgio, não é pelo que ele tem. Se ele for ser meu amigo pelo que eu tenho, isso não é amizade, não é relacionamento. E Deus sempre quis ter com o homem relacionamento. Nós vamos notar que através dos patriarcas, Deus vem mantendo relacionamento com os altares que eram levantados e assim por diante. E aqui agora Deus leva esse povo para o deserto. E Deus agora faz uma proposta, porque a proposta veio de Deus. Deus vendo nesse povo uma necessidade, e Deus querendo relacionar-se com o povo,
Deus agora faz a proposta que o tabernáculo fosse construído, uma obra grandiosa, maravilhosa, mas móvel, né? Que de quando em quando precisaria ser desmontada e de acordo com a peregrinação ela era levada. A nuvem saía de cima, tinha que se desmontar, tudo dobrado, madeira por madeira retirada, cortina por cortina dobrado, utensílio por utensílio, e aí, né, vai abrindo o adendo aí, porque eu não posso deixar, porque eu fico meio assim, vou usar o termo meu mesmo, invocado, né? Ah, eu sou levita, interessante, que quem desmontava mesmo o tabernáculo era levita. Os levitas é que carregavam mesmo. É eles que dobravam tudo, é eles que carregavam os utensílios, era eles que desmontavam, era eles que tornavam montar, mas não cobravam. Né? Eu sou levita, mas eu vou aí o final de semana e o meu levitar aí é tanto, tá? Meu ministério de levita custa tanto. Então, irmãos, é completamente diferente. Porque o tabernáculo aqui, o que essa lição quer mostrar para nós, que o tabernáculo tem tudo a ver com a obra redentora de Cristo. Já era uma tipologia da igreja de Cristo na terra, já era uma tipologia do que nós estamos vivendo hoje. Então, esse trimestre nós vamos estar aprendendo sobre essa parte do tabernáculo, que é muito interessante, irmãos, que cada utensílio, a questão da madeira, a questão das cores, e algo muito importante, né? Hoje, quando se constrói um templo, nada contra, tá, irmãos? Nada contra. Mas constrói-se um templo, cada um com a sua cor, cada um do seu jeito, cada um com o seu projeto. Um vem e desmancha um púlpito, o outro vem e muda o piso, o outro vem e muda a fachada. Nada contra, nada contra. Mas aqui nós vamos entender que, diferentemente dos nossos pensamentos, o projeto foi de Deus, as cores foi de Deus, a metragem foi de Deus, milimetricamente foi dada por Deus, e nós vamos aprender no passar dos dias que o próprio Deus preparou as pessoas para executar o seu trabalho. O propósito de Deus sempre foi e sempre será habitar entre nós. É o que acontece com Adão e Eva, que tinham um privilégio. Adão, cada virar do dia, a manifestação da graça de Deus vinha sobre aquele jardim. É interessante assim, esse desejo de Deus, apesar da imensa diferença, da insignificância do ser humano, né, da pequenez nossa, como Deus tem prazer em ouvir as nossas conversas, em ver as nossas atitudes. Então, muito bem colocado pelo pastor Luciano. O desejo de Deus sempre foi ter relacionamento com o ser humano. E quando esse povo sai de uma condição de escravidão por 430 anos, sempre ali visualizando e vendo a idolatria que era muito grande na nação do Egito. Então agora Deus tem um propósito também diferente. Ele quer estar mais próximo desse povo. E nós percebendo ali a posição que o tabernáculo possuía, as 12 tribos de Israel ficavam ao redor dessa construção, o tabernáculo. Quer dizer, Deus era o centro, né? Esse tabernáculo não ficava num canto e todas as demais na frente. Não. Deus estava simbolizado na tenda, ali na habitação. Por isso tabernáculo é a habitação, é o verbo tabernacular. No grego a gente vai ver isso primeiro aí em João, né? E o verbo se fez carne e habitou, quer dizer, e tabernaculou conosco. E hoje nada mais do que Deus habita não em paredes, né, em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita na igreja Luciano, na igreja Sérgio, na igreja Pedro, em você que serve ao Senhor. Então, essa presença de Deus no centro nos traz esse ensinamento que um projeto que nasce no céu e é materializado na terra.
diz que é figura do que há no céu, né? A pia, o altar, a arca, o propiciatório, como nós vamos dar uma passada depois, tudo isso são demonstração da graça de Deus para que o povo tenha um pouco da experiência do divino entre eles. E era tremendo porque havia um temor, né? Porque Deus estava no centro, e quando o sumo sacerdote ia para o Santo dos Santos e que a fumaça subia ali do altar, o povo ficava apavorado, assim. Por quê? Porque Deus não é essa figura que nós temos visto hoje, um Deus humano, um Deus que está quase ao pé do ser humano, assim, né? Em que o ser humano se achega a ele como se fosse o cara, né, o amigo. Alguns até dizem que Deus tem bom humor e contam piadas, quer dizer, não há um temor. As pessoas tinham tanto temor que quando Moisés sobe no monte para receber as tábuas da lei, Deus adverte, olha, cerca o monte, põe um limite aí, só vai Josué com você, e o resto nem toca, porque senão morre. E hoje você vê a figura de Deus assim como é mais uma pessoa, todo-poderoso, mas aquele que eu posso colocar na parede, aquele que eu posso exigir, aquele que eu posso, né, como viu aqui, Deus movendo o coração deles com um dinheiro que não era deles, era um dinheiro que foi o despojo, como disse, 13º, fundo de garantia, férias, a multa, tudo isso Deus preparou e depois moveu o coração deles para que voluntariamente fizesse algo digno da presença de Deus. Porque Deus não habita nesse tabernáculo lá. Deus estava com a sua presença no céu, mas ali era para que eles pudessem sentir um pouquinho mais da divindade. Mas Deus jamais habita num quadrado, Deus jamais habita num retângulo, Deus habita no céu. E ele enche toda a terra. Isaías teve essa visão, né? Ele disse, e vi a glória do Senhor, eu vi que ela cobre toda a terra. Olha só, é de tremer e temer. O próprio Isaías, ele se sente na condição de miserável. Ele disse, o que vai acontecer comigo? Todos os homens que viram um pouquinho da manifestação do poder de Deus caíram por terra e pensaram até que iriam morrer, de tamanha glória. E hoje você percebe que a pessoa é levada a pensar que Deus não vai colocar ninguém no inferno porque ele é bonzinho, que ele não é muito misericordioso, só vê o lado, né, aquele lado que traz o benefício para ele. E aqui nós vamos ver como é bom esse povo ver a manifestação do poder de Deus através de toda essa tipologia e todo esse ensinamento para a nossa edificação espiritual. E é interessante, irmãos, que a materialização dessa obra, que aí nós vamos dando toque para os irmãos, a materialização da obra de Deus, que o próprio Deus tinha dado para Moisés o projeto, Deus mesmo move o coração do povo daquilo que não era deles, né? Que é uma coisa muito interessante, que o próprio Deus vai mover o coração. Aí fica um aprendizado para nós, não houve ali uma campanha, não houve ali uma insistência, não houve ali um envelope, não houve nada. As pessoas sentiam no coração e levavam até Moisés aquilo que era necessário para a construção. É o que aconteceu no início da igreja, né? Que era o coração e a mente do povo era um só. Vendiam suas propriedades e traziam tudo aos pés dos apóstolos. Então eles levavam com o coração voluntário. Aí o segundo tópico aí, 3 verdades bíblicas que o ofertante precisa saber. Algo mais importante, irmãos, é que o ato de ofertar na casa de Deus, e aqui na questão do tabernáculo e na casa de Deus, é voluntário. Eu acho muito interessante que a palavra de Deus vai mostrar que eles foram voluntários, não foi algo que houve uma pressão, olha, ou você oferta ou tem uma maldição. E não sobrou. Né? Ou você oferta, ou vocês agora vão ofertar porque Deus vai fazer tal coisa.
Porque eles já estavam vivendo, irmãos, independente da terra que eles alcançariam, eles já estavam vivendo um milagre extraordinário, que era o milagre da liberdade. Porque imagina, presbítero irmão Sérgio, que eu tinha horário para levantar, agora não tenho mais. Eu tinha um capataz para me dar chicotada, não tenho mais. Eu tinha uma cota de tijolos para fazer no dia, eu não tenho mais. Então eu tinha um rei que me mandava, que era meu dono, eu não tenho mais. Agora eu sou nação. Agora eu sou livre para adorar, eu sou livre para caminhar, eu sou livre para tomar minhas decisões. Então a Bíblia diz que foi uma oferta amorosa, foi uma oferta voluntária. Irmãos, e nós, na nossa atualidade, nós como igreja, aqui vou pegar desse tópico aqui algo que para mim é o ápice aqui do comentarista. Na igreja de Cristo não pode haver mercantilismo da fé. Você não pode se deixar coagir para trocar ou negociar o que é espiritual a fim de receber bênçãos materiais. Porque, irmãos, bênçãos materiais eu acho um termo muito complicado para a gente até usar como termo bênçãos materiais. Nós vamos ver irmãos que estão na igreja ao longo de uma vida, que são dizimistas fiéis, que são ofertantes, e que são pessoas de boa índole, de um caráter ilibado, mas que morrem pobres. Morrem pobres. Não ultrapassam de uma casinha mais ou menos, e sempre um mês pelo outro. Aí você faz a pergunta, mas não é dizimista, não é ofertante e tal? Aí, irmãos, é a questão que nós temos que entender. Qual é a profissão dele? Quanto que ele ganha? Já tem um começo. Porque os nossos comparativos nunca se baseiam no quanto eu trabalho. Nunca se baseiam em qual profissão o fulano tem. O irmão Beltrano tem, o irmão Ciclano tem. Aí pega o irmão pastor Luciano Pedreiro e pega o irmão Beltrano, engenheiro da NASA. Não, irmãos, não. O Deus do engenheiro da NASA é o mesmo Deus do pastor Luciano. Mas o carro que o engenheiro da NASA pode comprar não é o carro que o pastor Luciano Pedreiro pode comprar. E aí, como é que eu faço com isso? Aí eu vou lá e oferto e faço uma barganha com o meu dízimo, com a minha oferta, para pressionar para Deus me abençoar financeiramente. E aqui nós vamos entender que não houve essa barganha. O povo levou, o povo ofertou, o quanto bastou, não houve reclamação, não houve murmuração, e o projeto de Deus foi feito. Então nós precisamos ter isso no nosso coração. E você que nos ouve, você professor, você irmão que tem acompanhado o nosso canal, e nós desde já agradecemos pela sua visualização, pelo seu like, por ter sempre nos dado esse apoio. Entenda, não se permita ser coagido. Porque tem hora que você oferta por coação e depois você ora a Deus reclamando com o Senhor o não recebimento. E no fundo você sabe que você foi coagido. E Deus não tem nada a ver com a coação. Você foi coagido, mas não foi obrigado. Aí foi você. E Deus não... Aí, porque a gente sempre ouve alguém dizendo, mas segundo a palavra do profeta Elias, não choveu, e segundo a minha palavra vai acontecer. Irmãos, mas aí você olha a vida do profeta Elias e olha a vida de quem está te falando. Olha qual era o propósito de Deus quando Elias fala que não ia chover e não choveu. Olha quem era Jezabel, precisava ser tratada Jezabel. Acabe precisava botar um pé no freio, entender que Deus era Deus, continuava sendo o Senhor de Israel. Não era como ele queria, não era Baal. Aí nós misturamos as coisas. Então nós não podemos misturar as coisas e nós, irmãos, nós temos que ser crentes bereanos. Começar a voltar a conferir. Não, eu não vou ofertar. Não senti. Não vou trocar. E se eu der, eu vou dar porque eu estou com vontade.
E não vou dar porque Deus vai me dar um carro novo, não vou dar porque Deus vai me dar um terno novo, não. Eu vou dar porque Deus já tem me abençoado e eu posso contribuir. E outra coisa, irmãos, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, presbítero irmão Sérgio, ele nunca vai exigir do irmão aquilo que o irmão não pode oferecer. E isso tem trago uma certa confusão, porque as pessoas estão achando que Deus, e isso é muito interessante, que Davi vai falar com Deus sobre isso. Senhor, se o Senhor quisesse sacrifício, eu te daria. Quantos o Senhor quisesse, eu posso dar. Eu sou o rei, hoje eu tenho dinheiro para te dar. Mas eu sei que o Senhor não quer sacrifício. Eu sei que o Senhor quer obediência. Eu sei que o Senhor quer um coração quebrantado. O rei Saul desobedece e usa desculpa que ele queria oferecer um sacrifício. Ah, boi tudo gordo, ovelho tudo gordinho, tudo bonitinho. Separei as melhores e trouxe para oferecer. E Samuel fala, não, Deus não precisa disso, Saul. Deus não está interessado nesse sacrifício. Irmãos, e nós temos que ser crentes inteligentes. Deus não trabalha com coação. Deus não está nessas coisas. Deus não. Irmãos, nesses propósitos loucos. Tem coisas loucas que aí as pessoas vão lá e não é fé. Eu digo, presbítero irmão Sérgio, com muita convicção, com muita clareza, olhando bem no seu olho na câmera, não é fé, é loucura. É aquele desejo que o ser humano tem de possuir e quer alienar isso à fé em Deus. E aí não dá para misturar as coisas. E nós vamos aprender aqui com o povo de Israel, com o povo hebreu, que eles saem com tudo que Deus lhes permite sair, mas voluntariamente eles entregam para a construção do tabernáculo. E outra coisa, irmãos, pontuando aí o último tópico, a fidelidade ao Senhor vai trazer abundância. Mas essa abundância não é nessa perspectiva que nós olhamos. Eu vim no culto domingo à noite e ofertei 50. Aí terça-feira eu resolvo passar no banco, aí eu vou dar uma olhada na minha conta. E por engano eu acho R$500 lá na minha conta. Não, irmão, se você achar por engano e você for cristão, você vai procurar o gerente. E vai perguntar para o gerente. Esses R$500, como é que ele apareceu? O gerente vai saber qual agência foi depositada. Se houve um engano no depósito. Aí, irmãos, essa parte nós já não fazemos. Aí nós sempre temos aquela, não, foi uma providência divina. Não, irmãos, a pessoa pode errar. Ele pode errar e fazer a transferência errado. E eu, como cristão, se eu sou um cristão autêntico, porque, irmãos, o cristão autêntico não é revelado no glória a Deus, no aleluia, no meu terno, na minha gravata, nos cultos que eu venho, na minha Bíblia grande que eu carrego, é revelado nas minhas atitudes e no meu caráter. E essa abundância aqui, irmãos, que a Bíblia vai prometer, é se você levantou, teve o que comer durante o dia, Deus te proveu o necessário, você já está tendo uma vida abundante. Por isso, esse ponto é muito importante, a manifestação da graça de Deus e a voluntariedade em fazer a vontade de Deus, né? Deus toca no seu coração, não se prenda a percentual, dê o que você foi tocado, né? Ali em Atos dos Apóstolos davam tudo, não era nem 5, nem 10, nem 15, davam a casa inteira, o terreno inteiro, né? Então a questão toda é esse mover do Espírito no seu coração. Você vai passar por uma pessoa necessitada, Deus vai dizer assim, ó, dá uma cesta básica para ele, né? Você vai passar em tal lugar de se tocar ou fazer uma visita numa casa, vamos ajudar a reformar na casa da Dona Maria. Então, porque aquela casa é a habitação de Deus, né? Porque aquela pessoa que você ajudou com cesta básica é um tabernáculo de Deus. Então, nós estamos sempre construindo e ajudando a construir as moradas de Deus na terra. Nós vamos para o segundo tópico. Essa segunda parte é muito interessante, pois vai mostrar aqui o projeto de Deus. Nós estamos numa era moderna e olhamos, né, as grandes construções, as mega construções,
a robótica, o homem indo à lua, avião e tudo isso. Mas se você imaginar naquela época, quanto de sabedoria Deus, né, deu para o ser humano, de obras magníficas que eles fizeram. E aqui nesse caso, nós vamos perceber que quando Deus deseja fazer algo, ele dá uma capacidade para o ser humano. O Noé, ele é chamado para fazer uma obra magnífica, uma grande construção. Quer dizer, até então ninguém havia feito nenhum barco pequeno de pesca, né, com 4 tábuas, 6 tábuas, sei lá quantas tábuas, uma tora. Mas Deus dá um projeto gigantesco para esse homem, para sua família. Construir um barco, uma arca, para que abrigassem algumas espécies para preservação da natureza. Imagina toda a estrutura, toda aquela arquitetura, para quem nunca tinha mexido com madeira, ou quem nunca talvez tinha feito uma construção grande além de uma casa pequena. Então, toda a ferramenta necessária para fazer com que corte de madeira, plainar, entortar a madeira. Se você for nos estaleiros que eles fazem com madeira, eles esquentam, cozinham a madeira para torcer ela. Tem todo um processo. A madeira correta, o formato, a medida. Quem trabalha com construção sabe que para construir algo você tem que sempre ser na proporcionalidade. Quanto de ferro para uma construção de 2 andares, para 3, tudo vai modificando conforme o negócio vai crescendo. E Deus dá o projeto, a planta, a quantidade, tudo. E a arca não afunda, porque Noé, assim como Moisés, cumpriram com aquilo que Deus deu. Quando você é obediente ao mandato de Deus, quando você se propõe a fazer o que Deus lhe pede e aquilo que ele já deixa escrito, certamente o projeto não tem como cair por terra, não tem como uma edificação dessa tombar. Por isso a palavra de Deus, como a nossa bússola, como o nosso manual, como a regra de fé nossa, sendo levada a cabo e nós obedecendo a sua palavra, esse tabernáculo não cai por terra. A nossa morada de Deus, ela vai ser, como foi lá, revestida de ouro, ela vai ser baseada com a prata embaixo. Então tudo isso é muito interessante para nós viver sobre a obediência e ser capacitado para fazer essa obra. E o tabernáculo, já no segundo tópico aqui, já estamos aqui no segundo subtópico, o tabernáculo é um projeto de Deus. Embora, irmãos, Moisés, com a sua formação acadêmica, com todo o seu conhecimento que ele teve no Egito, aqui nada era fruto da sua imaginação. Ele obedece rigorosamente a ordem do Senhor. E a ordem do Senhor tem que ser obedecida rigorosamente em todos os aspectos. Primeiro, era uma morada transitória, né? Sempre de tempo em tempo, desmanchada, carregada para um outro lugar. E quando você vai observar a medida que Deus deu do tamanho, mas os cortes que Deus deu, a medida dos cortes das madeiras, para se levantar e os encaixes, Deus deu os tamanhos e os encaixes de maneira que homens conseguissem carregar com facilidade. Quando nós olhamos todos os utensílios que Deus mandou construir, Deus não mandou construir utensílio que precisasse 4, 5 boi para carregar. Sempre 2 homens davam conta de carregar. Então, é uma questão para a gente entender que a obediência sempre vai nos proporcionar facilidade na vida espiritual. Porque às vezes a gente pensa que a obediência vai me custar algo muito caro. Não, a obediência vai facilitar. O povo tinha uma necessidade, que era de um Deus presente. Deus não tinha necessidade, mas Deus teve vontade e tem vontade de estar próximo do homem, e essa proximidade do homem cumpriu-se de uma maneira maravilhosa quando Jesus
cumpre o projeto de Deus, o seu plano salvífico aqui na terra, e continua hoje, através da pessoa bendita do Espírito Santo, quando Paulo vai usar o termo aqui de tabernáculo, de templo, Paulo vai falar, não sabeis vós, cada tradução usa o termo, né? Mas uma das traduções usa o termo tabernáculo, não sabeis vós que vós sois o tabernáculo de Deus e que ele habita em vós, que ele mora em vós, né? Então, foi um projeto, irmãos, dado por Deus, e algo que o presbítero Monsete falou aqui, Hoje você tem uma calculadora. Hoje eu sou pedreiro, então, mas há um tempo atrás era o nível, era o prumo, a mangueira de nível, uma série de coisinhas. Mas hoje, se eu quiser, irmãos, é tudo a laser. Já me facilita 90% do serviço. Irmão, antes, para você tirar esquadro, para construir-se uma casa, você tinha toda uma dificuldade, toda uma estratégia para se fazer uma casa, e ao longe você olhar e falar, nossa casa está no esquadro, esses cômodos estão esquadrejados, e quando colocasse o piso cerâmico, você perceber que estava no esquadro. Hoje, com a laser, o mesmo laser, esquadreja, apruma, nivela. Agora eles ali não tinha nada laser, algo tudo novo, porque é algo que era para Deus, era tudo novo. E é interessante, irmãos, que Moisés foi recebendo de Deus e anotando, né? Aí Deus dá primeiro para ele o plano térreo, de quanto seria de largura, quanto seria de comprimento. Ai, Senhor, mas eu estou querendo mais um meio centímetro. Não quero meio centímetro mais. Para mim não é meio a mais, e comigo não funciona meio a menos. Eu já estou te dando a medida que eu quero. E aí, irmãos, nós precisamos, hoje, qual que é a nossa dificuldade para sermos cristãos autênticos? É que devido aos vários pensamentos que se tem, as várias linhas da teologia, cada um vem com o seu pensamento. Aí, o que eu faço, presbítero Sérgio? Isso é a minha observação. Eu pego aquilo que me agrada de um, que me facilita. Não, essa parte eu gostei, essa aqui é boa. Isso aqui é de Deus. Mas se eu vejo algo que me aperta, não. A misericórdia do Senhor é muito grande. Eu pego a outra parte de um outro pensador e me agrego. E assim eu vou pegando ideias, pensamentos e vou agregando. E quando eu me dou por fé, eu percebo que eu me afastei completamente da Escritura. E Moisés aqui, você observar, ele recebe um projeto de Deus, que é interessante, irmãos, que Deus deu distância, Deus deu metragem, Deus deu largura, Deus deu comprimento, Deus deu altura. Irmãos, e Deus foi tão específico que até cor não era qualquer uma. Mas tudo tem uma simbologia. E é interessante. Mas nem as cores foi a que Moisés quis. Ah, Senhor, esse azul aqui, Jesus, azul, Deus, azul com vermelho? Não vai combinar, eu não gostei. Para mim não vai dar certo essa cor aí. Mas a Bíblia diz que Moisés obedece ao Senhor e ele faz de acordo com a vontade de Deus. E aqui em off, né, o presbítero Monsérgio trouxe aqui, ele vai poder te explicar melhor até a questão da madeira aqui, a gente conversando em off, ele vai falar para os irmãos, é algo, irmãos, interessantíssimo, que abre a nossa mente para uma das questões do tabernáculo. Quando Deus faz, ele passando a medida, era algo assim, tudo com um propósito. As varas, a cobertura, tudo tem. É claro que nós não podemos esmiuçar tudo, mas é para você mais ou menos imaginar, ela tinha 50 metros de cada lado, né? E 25 de frente e 25 de fundo, né? 750 metros quadrados, é isso, né? 25 por 50, não, 1.250, né? 1.250 metros quadrados. Então, se você analisar, geralmente um terreno tem 12 por 25 na nossa região, dá 300 metros quadrados.
Então seriam aí quatro terrenos e um É pouquinho. 1550 metros. Então, se você olhar, havia só uma entrada e uma só saída. Pela porta que entrava, saía. Quer dizer, para entrar no tabernáculo, na morada de Deus, tinha que passar por uma só porta. É o que João vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outro caminho a não ser a porta da entrada. Ali eram 4 tipos de tecido, né? Tinha o azul, que simbolizava o céu, né? A presença de Deus, quer dizer, havia de passar por aquilo que viria do céu, a redenção de Cristo. Tinha o carmesim, que era o vermelho, que simbolizava o sangue, o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O púrpura, né? Que era o símbolo da veste real, que não temos tempo, mas da mistura do vermelho e o azul dava o púrpura, e era tirado de um molusco, que eles moíam ele, secavam ele, e aí depois com aquele pó ele ficava meio brilhoso. Então era para simbolizar o rei dos reis e senhor dos senhores. E o branco é a pureza, a santidade, né? Aquilo que tem de justiça. Aí nós vamos ter na entrada o altar do sacrifício, né? Uma caixa feita de madeira e coberta com bronze. O bronze é uma liga, a liga acho que de ferro com cobre, e suporta altas temperaturas. Quer dizer, mostrando que tem que ser um material resistente para receber o sacrifício. Depois tinha as 4 pontas, né? Ali do altar, onde era aspergido o sangue. Uma escada para o sacerdote poder subir e colocar ali o sacrifício. E tudo isso com auxílio do levita, né? Que o levita tinha que estar limpando, ajudando a cortar, trazer. Era serviço pesado, não era só cantar, não. E aí depois tinha, um pouquinho mais para frente, quase na frente do tabernáculo, havia ali uma pia, né? Aquela pia feita de cobre, aquele cobre batido era os espelhos das mulheres da época, que elas refletiam a imagem delas, simbolizando justamente a palavra da verdade. Quer dizer, quando ele ia se lavar, simbolizando a palavra, ele olhava ali, via a face dele, aquilo que precisava ser mudado. Assim como o Evangelho te mostra o que você precisa arrumar na sua vida, ele não arruma a sua vida. O Evangelho não transforma a vida, ele mostra que você precisa. O Espírito Santo te dá força e você começa a se despojar do velho homem, das suas atitudes, daí sim. Porque há pessoas que dizem, mas eu li a Bíblia 10 vezes, mas continua mau caráter. Porque o Evangelho só mostra que tu está com o cabelo despenteado, ou precisa tomar banho, ou precisa escovar o dente, mas ele não faz para você. O Evangelho é aquilo que mostra. Aí nós temos as 4 cortinas para entrar no santuário. Esse santuário é tão interessante que tem dividido ali o santo, né? E depois o santo dos santos. Eram todas feitos com as madeiras de acácia, simbolizando a humanidade. É uma madeira dura, ruim. Deus poderia ter escolhido uma madeira de lei, mas como o ser humano é ruinzinho, ele se vai simbolizar muito bem. E interessante, para fazer parte desse tabernáculo, você tinha que arrancar, o Moisés e a turma, com um machado, tinha que cortar a árvore lá da raiz. Isso quer dizer, fazer parte do tabernáculo tem que sair da onde está edificado. Você tem que ser arrancado do mundo, da sua habitação natural, e vir para cá para fazer parte da habitação de Deus. Não dá para estar ligado no mundo e ligado aqui. Um pouco aqui, um pouco lá. Ou quente ou frio. Não, tem que ser quente ou frio, não morno. E aí vem o interessante, porque cada árvore tem um tamanho. Uma maior, uma menor, uma mais grossa, uma mais fina. Mas quando vem para o tabernáculo, eles têm que ser cortados de todas iguais. Tudo parelho. Eu e você somos iguais. Podemos ter até diferença, mas quando viemos para Cristo, passamos a ser o mesmo padrão. Isso quer dizer, não há maior nem menor, não há gordo nem há magro, não há feio nem bonito, somos todos filhos de Deus. E o interessante é que Deus não olhava a madeira de acácia, era revestida com ouro. A nossa natureza, quando é revestida com a presença de Deus, o que aparece é a presença de Deus, não a nossa humanidade. Por isso tem uma simbologia.
E a base para colocar essas tábuas eram bases feitas de prata. A prata sempre foi usada para redenção. José foi vendido por 30 moedas de prata, né? Jesus foi vendido, e todos os resgates eram feitos por prata. Então essa madeira não podia estar apoiada na terra, ela tinha que estar apoiada na prata, que era a redenção. Você só está na casa de Deus porque há um pagamento feito não pelas orações, não pelo jejum, não pelas contribuições, mas é feito pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso diz, não foi por ouro nem prata, mas pelo sangue de Cristo Jesus. Então, essas tábuas, elas tinham engates, elas não podiam só estar juntinhas, elas têm que estar unidas, amarradas, sabe? O corpo edificado, não há separação. Interessante porque daí tem as varas pelo lado de fora. Então, para você perceber como há toda uma simbologia, o nosso objetivo, é claro, não é esmiuçar todo o tabernáculo, mas para você ter uma ideia e se aprofundar um pouco mais, como está vinculado a nossa vida o tabernáculo, como essa habitação tanto pode ser coletiva, no sentido de onde tiver 2 ou 3, ali há uma igreja, como também eu, como corpo, sou também a morada de Deus, a habitação do Espírito Santo. E por isso a importância de ela ser ornada e revestida para que possa habitar. Por isso é importante a obediência para que realmente Deus possa habitar, porque não era de qualquer maneira, não era qualquer material, como foi dito aqui, mas tinha que ser na ordenança de Deus. E nesse lugar aí do santo, tinha o que? Ali tinha o candelabro, né, com as 7 pontas. Aí do lado direito tinha uma mesa com 12 pães asmos, simbolizando as 12 tribos de Israel. E aí, um pouquinho para frente, tinha um incensário, onde era tirado a cinza de lado, as brasas lá do altar do sacrifício e trazido para esse altar para queimar o incenso ao Senhor. E diga-se passagem, quando aqueles 2 levaram fogo estranho, eles foram consumidos, não deu para levar nada estranho. E aí depois tinha um lugarzinho bem pequeno chamado o Santo dos Santos, né, que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava. Ali estava a arca de Deus, a presença do Senhor, e sobre a arca estava o propiciatório. Quer dizer, o propiciatório se chama de propiciação, é o que tampa, é a tampa da arca, que serve para simbolizar a tua redenção. E ali tinham 2 querubins, e interessante que Deus falou para Moisés que ia falar do meio dos 2 querubins. Quer dizer, a presença de Deus estava lá no Santo dos Santos. E dentro dessa arca só ia o quê? A vara de Arão que foi florescida, as tábuas de Moisés, as tábuas que Moisés recebeu, não da primeira, mas da segunda que ele teve que fazer. A primeira ele quebrou, a segunda ele fez, e um exemplar ali do maná que eles recebiam. Não tinha dentro dessa arca pedido de oração, não tinha dentro dessa arca dinheiro, não tinha nada mais. E aí você percebe que quando hoje há determinadas pessoas que se utilizam da arca como um símbolo para fazer o quê? Negociação com Deus. E aí, irmãos, com Deus, com Deus não funciona. Aí, presídio Moisés, vem a reclamação, mas eu não recebi a bênção. E voltando aqui, irmãos, o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, aí nós conseguimos entender aquele texto, quando o escritor aos Hebreus fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Tinha mais de 30 centímetros de espessura. E foi de cima para baixo. Não foi Quer dizer, começou do céu. Foi de lá. Então, nada de nós. Porque se fosse daqui para lá era mais fácil. Mas de cima para baixo, e a Bíblia diz que rasgou-se de alto a baixo. E hoje, para nós entendermos essa questão da comunhão, nós temos comunhão. Para nós entendermos algo interessantíssimo aqui, o presbítero Moisés abordou a questão da madeira de acácia arrancada pela raiz e trago. Deus fez uma promessa a Abraão. Mas só que Deus falou com Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. No mesmo lugar não vai dar. E o que é que nós queremos por vezes hoje, irmãos? Eu quero que Deus faça tudo, mas eu não mudo nada. O evangelho não me transforma. Mas é assim, irmãos.
Quando eu tenho um encontro real com Jesus, eu consigo fazer como Zaqueu. Jesus não conversa nada com Zaqueu, não discute assunto nenhum com Zaqueu. Eu acho sempre fantástico essa passagem. Jesus chega ali, janta ali, recebe, Zaqueu recebe com alegria, mas Zaqueu fala: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, o senhor fica tranquilo, porque eu vou restituir 4 vezes mais. O que mostra aqui, irmãos? Essa pia entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu deu uma olhada na pia e lembrou: não, eu tenho alguém aí que eu preciso restituir. Tem alguém aí que eu preciso acertar. E aí, irmãos, nós já estamos aí no terceiro tópico. Finalizando, nós estamos aí a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Isso é interessante, nós já falamos um pouquinho de forma tipológica. O que é tipologia? É a utilização de alguma figura, é uma figura de linguagem. Você pega a árvore, simboliza Israel, né? A figueira simboliza Israel. Então isso é uma tipologia. A noiva de Cristo, isso é uma tipologia. Quando você transfere um conceito para uma coisa que você pode visualizar. Então, nós olhando assim, a relação é muito fundamental nós percebermos que essa presença de Deus estava numa figura de algo visível. Eles olhavam e viam o sacerdote, o levita, o sumo... Quando o sumo sacerdote ia para o Santo dos Santos, eles iam para as suas tendas e ficavam na expectativa do que... Quando dava aquela nuvem lá em cima e vinha trovão, o pessoal ficava só segurando. Será que o que vem por aí? Quer dizer, porque estava ali a manifestação visível e audível da presença de Deus, simbolizando que Deus habitava no meio deles. Então, hoje, trazendo para nós na forma tipológica, quer dizer, eu, pastor Luciano, somos um tabernáculo, uma morada de Deus. Você é um tabernáculo. Então, agora você imagina você indo num contador, né? E aí você comprou uma empresa. Aquela empresa você descobre que ela tá meio ruim. E você começa a negociar e trabalhar. E aí você vê que não vai dar fruto aquele negócio que você comprou. Talvez você não orou, não vigiou, e seja o que for. Aí você tem esse contador que não é cristão. E ele só está percebendo as suas atitudes. Se você paga o honorário dele, né? Se você manda as notas fiscais. E aí você resolve vender. E quando você vai vender, você que é a morada de Deus, chega para esse contador ímpio e diz assim: olha, é o seguinte, eu estou vendendo essa empresa, esse CNPJ, mas eu quero pedir para você, não diga para o comprador, se ele perguntar para você, se vende bem, se vende mal, se está ruim, se tem dívida, se não tem dívida. E aí eu pergunto para você, talvez você se lembre de alguém que fez isso. Esse ímpio vai ler na figura dessa pessoa uma morada de Deus? A presença de Deus? Mas é o mesmo que vai estar, às vezes, lá no domingo pregando, ou cantando, ou se vestindo de forma adequada, né? Com terno, gravata, né? Usando aquilo, falando com a nossa linguagem de cristão, aleluia, glória a Deus, amém, confirma. Mas a carta aberta, quer dizer, essa figura do tabernáculo, a morada de Deus, que está no meio do povo, não está trazendo o símbolo, a presença de Deus. Quer dizer, nós, como o templo e a morada de Deus, somos luz para o mundo e sal para a terra. E o ímpio espera ver em nós um caráter de uma pessoa sensata, de uma pessoa que é honesta, de uma pessoa que tem palavra. E é interessante, irmãos, que o ímpio, ele não vai ler Bíblia. Ele, quando lê, ele lê como um livro clássico a nível de faculdade. Agora, quando ele olha para o presbítero Sérgio, é a Bíblia que ele lê, é o presbítero Sérgio. A Bíblia que o ímpio lê é você. E em falando de tabernáculo como tipologia, nós somos o tabernáculo. Nós somos a morada, como tabernáculo.
não era fixo, como nós também não somos fixos e estamos de lugar em lugar, andamos, temos liberdade, vamos, voltamos, mudamos, as pessoas precisam ver Deus em nós. Nós precisamos estar ornados a tal ponto que a presença de Deus seja vista em nós. Nos dias do tabernáculo, quando o sumo sacerdote entrava no lugar, no Santo dos Santos, quem estava dentro da tenda ficava de cabeça baixa, quando escutava o trovão, fechava-se os olhos. E eu acho interessante e absurdo quando um crente, servo de Deus, a gente usa o termo crente, mas não é o correto, mas um cristão servo de Deus, ele mantém uma amizade muito íntima com o ímpio, coaduna do mesmo pensamento, das mesmas piadas, dos mesmos vídeos, das mesmas músicas. A presença de Deus na vida dele nem incomoda a outra pessoa. Aí, irmãos, alguma coisa está errado. Porque a presença de Deus tem que trazer, irmãos, algo profundo que nós precisamos rever para os nossos dias. A presença de Deus na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, tem que trazer respeito. A pessoa pode até brincar com a gente, mas a pessoa tem que dizer, o Sérgio é um homem de Deus. Tem uma coisa diferente nele. A gente até brinca assim, mas a gente sente que tem algo diferente naquele homem. Naquela mulher lá tem algo diferente. Naquele Luciano lá, não sei não, mas tem uma coisa diferente dos outros. Por quê, irmãos? Porque você é a morada. Você hoje é a morada. Você hoje é a morada. Se a cássia, a madeira representa a humanidade e a prata representa a redenção, nós somos redimidos. Nós estamos sobre a redenção. Nós estamos sobre a redenção. Irmãos, se o branco das cortinas representa a pureza, nós somos purificados pelo sangue. Se a púrpura ali representa a veste real, a Bíblia diz que agora nós somos sacerdotes reais. Nós somos a nação santa, agora somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E por vezes, irmãos, voltando na questão do templo feito por mãos de homens, eu me preocupo se a igreja tem, se o templo tem o ar, se o som é de qualidade, se a acústica tá boa, se o contrabaixo é do melhor, se a bateria é de última geração, se tá tudo ok. Mas e a viúva? Ela alimentou hoje? E aquele irmão ofendido voltou mais ao culto? E aquele irmão desempregado, eu não preciso, se eu sei que ele está desempregado, eu preciso perguntar? Eu já acho um absurdo você perguntar, você quer uma cesta? Você não precisa perguntar, você leva para ele a cesta. Ele não vai rejeitar, irmãos. E às vezes, por vezes, nós nos preocupamos com o templo que nós imaginamos ser o lugar que Deus mora e não é. Irmãos, e por favor, não me entenda mal. Precisa ser respeitado o templo, sim, a construção, o lugar onde nós congregamos, respeite, sim, ajude a manutenção, sim, é isso aí. Tá aí para isso, nós temos que manter mesmo. Mas nós não podemos colocar o carro na frente dos bois, e vou usar o termo que o presbítero Sérgio usou aqui. Eu vou valorizar mais a treliça do que a videira. E na verdade o importante não é a treliça, é a videira. E nós somos a videira. Talvez eu estou num templo luxuoso, não sou contra, não, irmãos, que se tenha. Mas que junto ao luxo do templo, não tem um irmão necessitado. Que junto ao meu carro 2019, não tenha um irmão passando fome. E eu sabendo, e voltando para casa, dormindo tranquilo, e pensando que sou morada de Deus. Porque se eu sou morada de Deus, eu não vou conseguir conviver com essa situação. E aí nós temos um segundo fator, como tabernáculo de Deus,
como morada de Deus. Aí nós vamos para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É uma pergunta. Aí depois, porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vou ler de novo. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Então, há pessoas que o corpo, para ele, não... Ele pode se vestir de forma sensual, não tem problema. Anda no mundo, se você olhar para ele, um que não é cristão, veste-se mais prudentemente, mais ordenadamente. Você olha, aquela senhora lá como se veste bem. Nem cristã é. Aquela irmãzinha que diz que é cristã, vai subir para cantar, os irmãos têm que virar espirituais, olhar para o céu, e não pode olhar para a irmãzinha porque ela está a vácuo, ela está com roupa transparente, ela está com... é sensual. Mas ali diz que para ser morado Deus, nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo. Isso não é dogma, isso não é costume, né? Porque senão vai, não, mas isso é costume, irmão. Não é, isso aí é coisa do passado. Se vestir prudentemente sempre foi uma ordem de Deus. Então, o nosso corpo não nos pertence, a nossa alma não nos pertence. E se Deus não habita em qualquer lugar, você e eu devíamos nos preocupar, né? Porque às vezes é ridículo, você olha um homem com as calças que parecem uma leg, tão apertada. Quer dizer, para que isso? Uma mulher casada, né? Que está lá numa foto do Facebook fazendo umas poses, umas coisas assim. Quer dizer, o que quer vender? A imagem de Deus nela? Ou dizer, estou, né, na prateleira, me leve. Então, irmãos, isso é sério, porque a morada de Deus, Deus é santo, santo, santo. Quer dizer, Deus não habita no meio da imundícia e nem da prostituição. E nós temos visto que as pessoas estão achando que Deus é açougueiro, só quer o coração. Ah, irmão, Deus quer o coração. A Bíblia diz o contrário, a Bíblia diz que é o corpo inteiro e que é a alma também, porque tudo lhe foi comprado. Ele comprou tudo, não comprou só o coração. Ah, irmão, o que importa é o coração. Não adianta ter uma roupa assim e a língua comprida. Eu disse, não, adianta ter a roupa assim e a língua curta. Os dois. Não elimina um ou outro. Então nós vemos numa época... Uma ação não elimina a outra. 1 Tessalonicenses, né, irmão, 5:23. Que sejam conservados o quê? Corpo, nosso alma e espírito. Santificados. E isso é sério. E, ó, irmão, isso é um assunto tão sério. E a questão do tabernáculo aí você vai começar a analisar que não é só uma construção, que não é só uma parte da história. É a tipologia, né? Aí é todo um contexto. Tem o pátio do lado de fora, tem o santo e depois o santo do santo. Mas para a arca estar no santo dos santos, não pode ser de qualquer jeito. Não. E aí, irmãos, a pergunta que vem. A presença de Deus vai estar em nós de qualquer jeito? Eu digo assim, ó, para você que é um bom entendedor, imagine comigo. Quando você está com as roupas íntimas, você cobre ela, né? O corpo, né? Você bota a roupa íntima e depois você bota mais a roupa de cima. Aí tem pessoas que arrancam essa roupa de cima, ficam só com a íntima e vão para as praias. Aí no momento que ela está na praia, ela não serve a Deus. Se Jesus voltar naquela hora, porque para mim roupa íntima, por isso diz que é íntima. É para o seu marido, para sua esposa, para o seu esposo, não para o público. E aí a pessoa vai, mas é aquele ambiente, então quer dizer que naquele ambiente todo mundo pode olhar você na sua intimidade. Não, irmão, o templo do Espírito Santo... É templo. É, todo momento, por isso que ele era móvel, estava no deserto, mas não, sempre revestido com ouro, a presença de Deus. Sempre sobre a base que era a prata, a redenção. Ela nunca saía de um lugar para outro sem estar na mesma posição. Sempre a base era prata, a redenção sempre... A tábua nunca foi arrancada do ouro dela.
A natureza ruim estava lá dentro, que era a Cássia, mas por fora estava presente de Deus. Então tem pessoas que, não, agora eu vou sair da base, agora vou no deserto, mas só vou na prainha depois, eu vou no cineminha, eu vou numa balada, e aí depois eu venho para cá, vou de novo em cima da base. Não, ou é ou não é. Não dá para brincar. Acho que a gente está falando muito pesado, né? Mas é necessário, irmãos. Na realidade, nós precisamos passar por um verdadeiro avivamento. E o verdadeiro avivamento que nós precisamos passar, ele só virá até nós através da palavra. E o objetivo desta lição é mostrar para nós, né? Que a conclusão vai nos mostrar que o protótipo futuro era um Cristo morando em nós. O verbo se fez carne. Né? Então, onde João, né, o evangelista vai dizer, né, o verbo se fez carne, aí tabernaculou entre nós, né? Sim. E aí, irmãos, ele foi para o céu, mas ele disse, eu vou mandar o Espírito Santo Consolador, aí ele vai morar em vocês, tá certo? Que vai consolar, que aí nós só gostamos dessa parte da consolação. A consolação, a todo tempo eu quero. Mas tem duas partes que fazem parte dele ainda. A exortação e a edificação. E essas duas partes nós estamos perdendo com o passar do tempo. Mas as lições estão aí e nós estamos juntos aí para aprender, convidando os irmãos para a semana que vem estarmos juntos novamente. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém.